Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje trazendo um tema bem lindo, esplêndido. Vamos estar falando a respeito aí a base, os pilares aí para um casamento feliz. E a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 4, nos dá menção. Então respondeu ele, Cristo: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Palavra de Deus, palavra de Cristo, Santa Sagrada Escritura, e ela é fiel, ela é verdadeira. E a palavra de Deus nos dá menção, quando questionado sobre o divórcio, em vez de recorrer a Deuteronômio, Cristo, Yeshua, ele trouxe ensino lá de Gênesis. E o que Deus fez quando realizou o primeiro casamento, ensina-nos positivamente o que ele tem em mente para o homem e a mulher em relação ao casamento. E no livro de Gênesis, capítulo 2, se vocês for fazer menção ali, versículo 18 ali, revela que o casamento nasceu de Deus, na alma de Deus, no coração de Deus, e quando não havia ainda aí legisladores de leis, Estado, nem igreja, Deus, o Todo-Poderoso, não somente criou o casamento, mas também o que? O abençoou. E o casamento, portanto, nasceu o que? De Deus, e não na terra. Nasceu do coração de Deus e não do coração do homem. E a expressão do grande amor aí de Jeová Elohim, e não fruto da imaginação humana. E o casamento é o eixo, é a pedra aí essencial, fundamental, e a célula mãe aí para a sociedade. E dele se depende todas as outras instituições, até mesmo a igreja está eixada aí no casamento. E a igreja é aquilo que são as famílias que a compõem. E a união, o casamento é um profundo relacionamento que tem o abandono de outros relacionamentos. E ele é uma separação antes de ser uma união. E o casamento exige aí abnegação e devoção. E o casamento precisa de constante renúncia e contínuo aí investimento. E também o casamento só pode dar certo para as pessoas aí altruístas aí que oferecem mais do que cobram, que fazem mais depósitos aí do que retiradas. E o segredo aí de um casamento aí abençoado não é apenas encontrar a pessoa certa, mas você ser a pessoa certa. E o casamento pode ser a antessala aí do céu ou o porão aí do inferno, do abismo. E um largo horizonte de liberdade ou uma sufocante aí prisão. Pode ser também um abrigo seguro ou uma arena aí de discórdia, contendas, brigas e terminas aí em discussões. E Cristo ele traz esse ensino lindo, de acordo com a interpretação aí Yeshua, a natureza aí do casamento, ela deve ser considerada, deve ser realizada aí alguns eixos. E o casamento ele é heterossexual, é. E Jeová ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea, homem e mulher. E assim, um relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher, macho e fêmea, aí biológicos. Então, a questão homem com homem, isso aí é contra a vontade de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, isso aí Deus não agrada. E também o casamento é monogâmico, e a monogamia aí é o padrão de Deus para o casamento. E ele não criou duas mulheres para um homem, nem dois homens para uma mulher. E tanto aí a poligenia, um homem com várias mulheres, quanto a poliandria,
uma mulher com vários homens, estão fora do padrão de Deus. Os que praticam aí a poligamia, aí no Antigo Testamento, aí se vocês for ver lá, sofreram aí amargamente por isso. E um exemplo é Salomão, ali, se não estiver enganado, em 1 Reis lá, 11, depois vocês lêem versículo 4, 1 Reis ali, 11, 4. E também um outro eixo do casamento, ele é monossomático. E a Santa Sagrada Escritura ensina, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E marido e mulher eram dois antes do casamento, mas agora são um. E não obstante, continue sendo duas pessoas distintas, entretanto que os dois são agora uma só carne. Por isso a esposa deve ser amada pelo marido como ele ama seu próprio corpo, e o marido deve amar a esposa como ama a si mesmo, ou seja, como ama a sua própria carne. E a união aí conjugal é a mais próxima e íntima relação de todo relacionamento humano. E é mais o que? Estreita do que a relação entre pais e filhos. E os filhos são parte aí de um homem, mas sua esposa é ele mesmo. É ele mesmo. E os filhos aí são parte de um homem, mas sua esposa é ele mesmo. E o casamento também, um pilar também que é indissolúvel. O casamento deve ser para toda a vida, compromisso aí para toda a vida. Ele é uma união aí permanente e no projeto de Deus o casamento é indissolúvel. Ninguém tem autoridade para separar o que Deus uniu. E marido e mulher devem estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na diversidade. E só a morte pode separá-los. Hoje o que mais tem são divórcios, a dureza do coração do homem em questão para não perdoar, para não dar segunda chance. E a grandeza do coração é lindo. O que Deus uniu, não separe o homem. E também o casamento não é compulsório. O casamento foi criado por Jeová, por Deus, para resolver aí o problema aí da solidão do homem. Mas Deus chamou alguns para serem também uma exceção à regra e providenciando aí para eles as condições necessárias para viver uma vida como solteiros. Tem muitos. E por dedicação a Cristo e a seu reino, aí muitos abdicaram aí do casamento para se consagrar aí integralmente aí à causa de Cristo. Somente os que são capacitados por Deus, Jeová, podem tomar este caminho. E quem é casado também tem que priorizar tempo aí para o reino de Deus, para Cristo. Tanto o homem e a mulher aí devem buscar ao Senhor, os dois em uníssonos juntos aí, orando, jejuando e implorando a Deus aí misericórdia para ter compaixão, porque tudo que o diabo quer é destruir a família, tudo que o diabo quer é arruinar aí tanto o marido e a esposa. E o diabo, ele joga as setas aí do desânimo um com o outro, do amor um com o outro, questão falta de compromisso, a questão, ele levanta muitas pessoas o que para ambas partes cair em adultério. Então devemos o que? Orar e vigiar para não cair em tentação, pois na verdade o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então, você aí que é casado, aí ame a sua esposa, dedique tempo à sua esposa, e comunicação, diálogo, isso é uma das bases aí, é o oxigênio aí para um casamento feliz. Também a questão do compromisso, e tem que ter compromisso, a questão do amor, não só com palavras, mas também as atitudes. E também a questão que o elogio, isso é bom, a transparência, isso é bom, tá bom? Que Deus abençoe todos. Então hoje nós aprendemos mais um pouquinho sobre o casamento. Deus abençoe, fica com Deus, paz.